Olá, sejam bem-vindos ao 104º episódio do podcast Anxiety My Friend, Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Este é o 4º episódio desta minissérie dedicada às eleições legislativas e europeias do ano 2024. Começo com uma citação de André de Peretti. Sermos congruentes é sermos nós próprios, não fixados numa imagem que nós próprios nos damos, ou num papel, ou numa situação estereotipada, mas um nós próprios que evolui, que se flexibiliza, que se torna cada vez menos rígido, cada vez menos defensivo, cada vez mais interessado. Até vou repetir. Sermos congruentes é sermos nós próprios. Não fixados numa imagem que nós próprios nos damos, ou num papel, ou numa situação estereotipada, mas um nós próprios que evolui, que se flexibiliza, que se torna cada vez menos rígido, cada vez menos defensivo, cada vez mais interessado. Eu escolhi esta citação para nos ajudar a todos a abrir a alma, para que não nos limitemos com ideias pré-concebidas. Como já perceberam, esta minissérie não está a trazer apenas pessoas de um partido político ou de um ângulo, mas quer trazer pluralidade, seriedade e visão de futuro informada. Assim, mesmo que algum episódio tenha um nome que não te atraia à partida, procura escutar, porque sei que vais ganhar com isso. Eu sei que cada contribuição até agora me tem dado algo de valor. Por falar em valor, sem mais demoras, hoje temos por cá a incrível contribuição do Francisco Paupério. Francisco Paupério é bioinformático e candidato ao Parlamento Europeu pelo LIVRE. Olá, bom dia. Então, 3 perguntas que os eleitores devem fazer. Eu não sei se são 3, mas aquilo que eu costumo aconselhar aos meus amigos e na rua é... Eu tenho um modelo de sociedade na minha cabeça que eu quero que o mundo funcione. E dentro dessa sociedade eu vejo prioridades, ou escolho prioridades temáticas que acho que são importantes para mim e que valorizo acima de outras. No meu caso é a questão do ambiente, da justiça social e dos direitos humanos. Portanto, eu vou ver na comunicação política, nos grupos, nos programas dos partidos, qual é aquele partido que não só tem as medidas que eu considero mais relevantes, mas também se faz a comunicação e a priorização dessas medidas no espaço público. E é isso que eu aconselho, é as pessoas pensarem no seu modelo de sociedade, acharem o que é mais importante mudar, o que é mais importante assegurar, e a partir daí ver nos partidos aqueles que se identifiquem com as medidas, porque nós podemos ter várias ideias, não é? Podemos ver no caso da educação, em que temos uma iniciativa liberal que apela quase contra a escola pública e a favor do cheque escola, e eles têm o mesmo objetivo de ter, se calhar, uma educação mais forte, não é? Do que, se calhar, à esquerda, no LIVRE, em que somos pela escola pública e assim. Portanto, nós podemos ter o mesmo objetivo, ou seja, tornar uma escola mais forte, mais resiliente, e ter opções diferentes para chegar lá. Portanto, isso também é importante ver se nós concordamos com essa opção. Portanto, se calhar, dividindo, primeiro, estabelecer as nossas prioridades, sobretudo no modelo de sociedade que queremos viver, e em segundo, ver se o caminho para esses temas está de acordo também com o que concordamos. Eu acho que os programas políticos estão extremamente extensos, estão muitas vezes técnicos, é muito difícil de perceber, é muito difícil ter uma visão sistémica sobre os programas partidários. Eu já sou um pouco vocal no LIVRE sobre isso. Eu considero que nós devemos ter resumos de 5 páginas, 2 páginas, em que estão as nossas prioridades, em que apresentamos o nosso modelo de sociedade, e eu caminho uma descrição geral, porque eu considero que cada vez mais as políticas públicas estão mais técnicas e é mais difícil para um cidadão comum que não é da área técnica perceber se faz ou não sentido, e tivemos essa discussão no nosso programa, de haver muitas medidas
que mesmo eu, tendo estudos, percebendo às vezes da matéria, tenho dificuldade em enquadrar se uma medida será boa, se será razoável, se não irá acrescentar, não é? Porque isso depois é que vêm os estudos e tudo isso. Portanto, eu acho que devemos olhar menos para a parte técnica e mais para a parte de visão. Até porque nós, se virmos bem, nos 4 anos supostos em que elegemos pessoas para o Parlamento, o que acontece muitas vezes são leis de reação a certos tópicos que vão acontecendo. E isso não vai estar no programa, portanto nós temos que acreditar no modelo de sociedade e na maneira como trabalha esse partido ou como comunica as suas ideias e como vê o mundo no fundo. Portanto vou sempre dizer, primeiro estabelecemos nós as nossas prioridades, encontrar um partido que toque nestas prioridades e depois ver se o caminho que eles apresentam é realmente de acordo com o nosso propósito. Realmente é muito difícil em Portugal falar para o eleitorado que não vota ou que não costuma votar, porque é um sentimento de pouca esperança, é um sentimento de são todos os mesmos, é um sentimento de não vale a pena o meu voto. Mas há histórias engraçadas. Há uma freguesia que eu penso que foi em Bragança, em que houve um presidente de Câmara que ganhou por um voto, ou um presidente de junta que ganhou por um voto. Ou seja, nesse caso é claro que quem foi votar literalmente deu a vitória a esse presidente de Câmara ou presidente de junta, não tenho certeza, mas sei que já aconteceu em Portugal mais do que uma vez, esta questão da diferença de um voto. E a verdade é que nada se constrói com uma pessoa, com isolados do mundo. Nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade e, portanto, para todos aqueles que não têm esperança, a verdade é que na política temos gente muito boa, e é verdade, e podemos dizer isso, e temos gente muito má ou fraca, e também é verdade, e podemos dizer isso. Não podemos é generalizar, porque realmente nós encontramos bons modelos, bons políticos a nível local, em presidentes de Câmara, em presidentes de junta, encontramos bons políticos a nível nacional, no Parlamento, e encontramos bons políticos a nível internacional, e até temos um presidente das Nações Unidas português. Portanto, nós temos bons exemplos e temos bons quadros. O que é difícil é encontrar estas pessoas, ponto 1, para uma pessoa normal que não tem interesse em procurar e que já está com pouca esperança. E pouco 2 é como é que nós usamos estes exemplos e como é que nós damos projeção para mostrar, afinal, a política é boa, a política é má. O que eu acho que acontece muito, especialmente em redes sociais e cada vez quando nós estamos mais globalizados e conectados online, é que nós ganhamos uma noção da realidade que não corresponde muitas vezes à própria realidade. Isto é, nós temos pessoas que dizem os serviços públicos estão fracos ou o SNS está a cair. E esta mensagem é sempre amplificada ao longo de 2, 3 anos na comunicação social, pelas pessoas na rua. E o que nós sentimos é que realmente o SNS está a cair, que nós não podemos confiar no hospital público e tudo isso. Eu como há pouco tempo fui diagnosticado com diabetes... E também, partindo um bocado desta ideia de que o hospital público não sairia de lá ou não conseguia ser atendido, tudo isso, acabei por ir para um hospital privado. E a verdade é que, ao longo de 2, 3 meses a ser seguido num hospital privado, apercebi-me que não estava a ser bem tratado, que estava a demorar imenso tempo com o processo, numa coisa que eu precisava mais ou menos de rapidez, e em quase desespero, comecei a ir ao hospital público, ou marquei uma consulta para o hospital público, a achar, pronto, se calhar daqui a um ano vou ter consulta. A verdade é que fui atendido mais rápido do que no privado, fui atendido melhor que no privado, fizeram o acompanhamento e o seguimento melhor que no privado. Porquê? Porque é um hospital público que está bem gerido, consegue adequar as respostas à comunidade local. Portanto, eu acho que depende muito também do sítio a que vamos e quando nós generalizamos, acabamos por ter este problema de perdemos o que é bom, acaba por ser perdido. E eu acho que cada vez mais devemos reforçar o que é bom e por isso fazer o mesmo na parte política, ou seja, de olharmos para os exemplos que temos bons e promovê-los e passar às outras pessoas e sentir que criaram um movimento de esperança, um movimento de alegria em relação à política, em relação ao futuro, que é o que nos falta cá em Portugal. Pouca gente tem esperança num futuro para Portugal, pouca gente tem esperança para o seu próprio futuro, não é? Nós temos ambições normalmente muito baixas porque olhamos para o lado e parece-nos que está tudo mal. E, portanto, o que eu diria a estas pessoas que se encontram num barco sem saída ou num beco sem saída, a verdade é que temos muitos bons exemplos e nem sequer está do vosso lado a andar à procura deles, não é? Mas o que eu pediria é que, se calhar,
abrissem um bocado mais a mente e estivessem mais atentos na comunicação social a estes exemplos ou nas redes sociais, porque eles existem, e depois é depositar a vossa confiança nessa tal pessoa que vos dá a esperança que pode mudar realmente o nosso futuro e que pode ter um impacto positivo, no fundo. E pronto, eu já se calhar abordei esta parte de os políticos são todos iguais. A verdade é que há muitas decisões que são tomadas diariamente, semanalmente, no Parlamento e no Governo, que têm um impacto na nossa vida. E o facto de dizermos que os políticos são todos iguais, diria que todas as pessoas ou todos os políticos nessa posição iriam fazer o mesmo, o que não é verdade. E podemos ver isso sempre nas reações, tanto na televisão como nos jornais, de políticos de diferentes quadrantes políticos, que realmente têm propostas diferentes e têm reações diferentes, e até temos um caso muito claro do líder do PS, Pedro Nuno Santos, que no caso do aeroporto veio a público dizer onde é que seria o aeroporto e que levou à sua demissão na altura. Ou seja, nós temos políticos que tomam decisões, temos políticos que são bons técnicos e que percebem bem essas decisões, nós temos políticos para todos os feitios, temos maus políticos, claro. Temos políticos que acreditam que devemos ter escola gratuita, saúde gratuita. Temos políticos que dizem que temos de ter saúde privada, escola privada. Portanto, nós temos políticos de todos os feitios, de todas as maneiras. Claro que há um comportamento humano, não é? Em que todos os políticos são humanos e, portanto, há certas coisas que serão transversais. A questão de ambição pelo poder, a questão da vitória, da competição, não é? Todos os partidos querem ganhar e para ganhar nem todos jogam pelas mesmas regras ou por regras até, não é? E portanto nós temos aqui um comportamento humano de inveja, de ambição que está presente em todos, e se calhar quando dizemos que os políticos são todos iguais são porque todos querem realmente ganhar e todos querem ter os votos. Agora, também temos políticos, e esses se calhar não são aqueles que têm mais visibilidade, que não estão na política para ter votos, não é? Até porque não precisam deles muitas vezes. Estão na política para realmente fazer diferença, para realmente ter um impacto nas suas comunidades e no que consideram ser relevante. E portanto, quando dizemos que os políticos são todos iguais, é porque procuramos muito pouco, é porque olhamos sobretudo para os líderes, e a posição de líder está sempre conotada com a ambição de poder. E infelizmente em Portugal ainda é muito o homem branco mais velho que é o tal líder, porque é ele que toma decisões, e nós temos que quebrar no fundo estes estereótipos, estas barreiras, estes preconceitos que temos em relação à política, e se calhar, diria eu, dar espaço a políticos que não são iguais, tanto nesse sentido, se calhar homem velho branco, mas dar espaço a mais jovens, dar espaço a pessoas que não são de Lisboa, dar espaço a pessoas que estão no estrangeiro, e eu acho que é esse o caminho que nós temos de fazer. Se realmente nós dizemos, não votamos, dizemos que os políticos são todos iguais, então estamos a dar o espaço às pessoas que votam para votar nas mesmas pessoas. Já pensaram que se nós nas últimas europeias tivemos uma abstenção de 70%, ou seja, se esses 70% votassem em alguém, teríamos mais que a maioria no Parlamento Europeu desse partido que essas pessoas sentem que não mudariam. Portanto, nós temos esse poder, e as pessoas que não votam têm realmente esse poder para ter um impacto na política, porque muitas vezes são mais aqueles que não votam do que aqueles que votam. E se toda a gente que não votasse nesse tal partido abstencionista que realmente não lhes dá esperança, acabaremos por ter um governo maioritário dessas pessoas. Portanto, voltando a dizer, os políticos não são todos iguais, e eu percebo que há uma dificuldade de distinguir os políticos neste momento em Portugal, porque têm todos um perfil muito parecido, especialmente muito adaptado à comunicação, se calhar política de há 30 anos, 40 anos, em que precisávamos de um líder forte. Nós agora não precisamos de um líder forte, precisamos de um líder que dê esperança, precisamos de um líder que está capaz de seguir a ciência e seguir a questão técnica das coisas, um líder que seja capaz de dizer eu errei e portanto vamos mudar o rumo neste sentido para outro, e eu acho que é isso que faz falta, é a questão da empatia, de perceber que são líderes humanos que falham e que não é por falhar que as pessoas vão perder esperança. É precisamente, eu confiava muito mais num político que viesse a público dizer eu errei nisto e assumo uma responsabilidade porque acreditei mesmo que era este o caminho, mas a meio percebemos que não era, do que nós estarmos em debates que começa agora, num fundo num jogo de egos, num jogo de o meu programa político é melhor que o teu, quando
claramente há boas medidas em todos os programas, quando claramente podemos chegar a consensos muito mais alargados sobre, por exemplo, a reforma da justiça que tanto se fala agora. E isso só se vai conseguir se realmente a maior parte dos partidos concordar nessa reforma. Portanto, para finalizar, há políticos que são diferentes e eu estou na política precisamente para fazer essa forma diferente. E acredito que há bons exemplos na política e o meu objetivo será sempre devolver essa esperança e mostrar que um voto numa pessoa que não é igual vai dar um resultado diferente realmente. Nós temos é que também começar a votar com base nisso, não é? E achar que... Porque eu sinto que nós em Portugal votamos muito no que é menos mau e na questão de quem não vota é porque considera que não há menos mau, que são todos iguais. Portanto, nós temos que passar a lutar para ser melhores e para mostrar melhor do que os outros. E era isso que eu tinha para dizer. Agradeço muito o convite e um abraço a todos os que estão a ouvir. Que participação incrível, não foi? Se ouviram os episódios anteriores, repararam que quase toda a gente mencionou a importância de pensarmos qual o modelo de sociedade que queremos. Quais as nossas prioridades? No caso do Francisco, ele escolheu como prioridades ambiente, justiça social e direitos humanos. Sabendo quais as tuas prioridades, podes ir aos programas dos partidos e ver o que dizem sobre isso. Se o fizeres eletronicamente, podes procurar palavras-chave para te ajudar, uma vez que traz em mãos centenas de páginas. Até agora, todos os participantes foram muito claros em dizer que há pessoas de imenso valor, tanto a nível local, como nacional, como internacional. Eu acrescento que, sabendo que muitas vezes os mídias não fazem o trabalho de jornalismo construtivo que deviam fazer, também pressionados, claro, nós, enquanto cidadãos, temos de procurar mais ativamente os bons exemplos. Adorei a ideia do Francisco de criar um movimento de esperança para o país e para o futuro. E é claro que é possível pensarmos também, isto é só romantizar. Não é romantizar se pensarmos em medidas concretas, em visões estratégicas. Por isso vão lá, leiam os programas, tomem decisões informadas. O Francisco Popério trouxe aqui um número assustador. Disse que a abstenção nas últimas europeias atingiu os 70%. E eu lanço um apelo aqui e agora. Por favor, não deixem que isto volte a acontecer. Vai! Vota! Eu espero que estejas a gostar desta minissérie e que te estejas a juntar com amigos e familiares para lerem e comentarem programas. Por favor, partilha isto com 5 pessoas. Obrigada por escutares o podcast Anxiety My Friend, Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Até já!